Dando início ao tema de materiais cerâmicos do grupo 4. Ao contrário do que muitos pensam, as cerâmicas não são compostas apenas pelos vasos de porcelana. Essa classe de materiais é muito vasta e aplicada em diversas áreas da indústria, desde a produção de vasos artesanais até microestruturas de aeronaves. Os materiais cerâmicos são formados pelos elementos metálicos ou não metálicos, geralmente apresentam ligações iônicas. Por isso, as cerâmicas são classificadas em cerâmicas tradicionais, vidro ou vitrocerâmicas, refratários, abrasivos, cimentos, carbonos e cerâmicas avançadas. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas das suas propriedades. As cerâmicas são um tipo de material muito cobiçado no mercado pelas suas propriedades. Uma delas é a sua alta dureza, a qual confere ao material a capacidade de resistir à deformação plástica, ou seja, o material resiste às deformações permanentes. Outra característica muito importante desse material é o fato de eles serem bons isolantes térmicos e elétricos. Isso se deve às suas ligações iônicas, que precisam de temperaturas muito elevadas para serem rompidas. Além disso, o grupo das cerâmicas avançadas possui algumas propriedades elétricas e magnéticas interessantes, que têm sido exploradas em novos produtos. Por outro lado, uma desvantagem nestes materiais é a sua fragilidade. Ao sofrer a ação de uma força, o material cerâmico sofre trincas, que se espalham por todo o corpo, gerando as fraturas. Exemplo disso é quando uma taça de vidro cai no chão, o qual exerce uma força na taça, gerando uma tensão na taça e causando rompimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a utilização dos materiais cerâmicos. As vitrocerâmicas são aplicadas em recipientes, fibras de vidro e encapsulamento de componentes eletrônicos. Na fibra de vidro são colocados finíssimos filamentos de vidro que são unidos por aplicações de resina de poliéster. As cerâmicas tradicionais são muito utilizadas como argilas, louça branca, tijolos e azulejos. Os refratários, no geral, são utilizados na fabricação de fornos de beneficiamento de metais, além de tratamentos metalúrgicos. Os abrasivos, como o próprio nome sugere, são matéria-prima para a fabricação de discos de lixamento e polimento. Os carbonos têm como aplicação principalmente o grafite, o diamante e, em especial, as fibras, muito utilizadas em diversos ramos da indústria, desde automotiva até instrumentos esportivos. Os cimentos possuem como aplicação o gesso, porém, o mais consumido desse grupo é o cimento Portland, muito utilizado na construção civil. Suas propriedades, como o tempo de pega e resistência, dependem da sua composição. Por fim, as cerâmicas avançadas são muito utilizadas em tecnologias de ponta. Por exemplo, os nanotubos de carbono, os sistemas eletromecânicos, como acelerômetros e o grafeno, muito famoso por aplicações em baterias. Agora eu vou falar um pouco como os materiais cerâmicos são produzidos. Os vidros passam por processos de conformação, feitos a elevadas temperaturas pela têmpera, no qual o vidro é submetido a altíssimas temperaturas e resfriado lentamente. Outro método muito utilizado é a prensagem de pós. Nesse processo, a massa pulverizada é misturada a uma pequena quantidade de aglutinante, como a água, por exemplo, unindo-se partículas pequenas e grandes para uma maior efetividade do processo. Esse método é utilizado para a produção de refratários. Além disso, outro processo muito importante é a colagem de fita. Nesse processo, chapas finas são produzidas por meio do processo de colagem. Na colagem, a desareação é primordial para impedir que bolhas de ar se formem, pois elas facilitam a formação de trincas nas cerâmicas. Por fim, a cimentação é um processo em que a mistura de cimento com a água, formando uma pasta moldável que endurece com reações químicas.
Agora eu vou falar um pouco sobre a área de pesquisa. Atualmente, as propriedades de materiais cerâmicos é um ramo de grande interesse científico, tendo em vista seu aproveitamento para o desenvolvimento de cerâmicas tecnológicas com propriedades inovadoras em áreas que envolvam catálise ambiental, saúde e agricultura.